Bom dia, meus amados, queridos irmãos. Hoje nós estaremos lendo para nossa meditação na Palavra de Deus o livro do profeta Ezequiel. Estamos chegando a mais um final de semana, estamos terminando, na verdade, a nossa semana de devocionais e assim eu quero muito agradecer a Deus pela sua vida, sua família e também pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui compartilhando a palavra do nosso Deus. Assim, então, sempre pensando no encorajamento, no fortalecimento da fé, no auxílio que a palavra de Deus, então, ela nos dá. E hoje eu quero ler o livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 6 e 7, que diz assim: Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Amém. Esse é o texto para nós hoje, a palavra de Deus, quando podemos aqui considerar primeiro a questão que trata do envio do profeta Ezequiel. Deus chama, Deus comissiona, Deus capacita e Deus então envia os seus servos, e assim ele fez com Ezequiel, o enviando para falar ao povo de Israel. Importante, né, quando nós podemos considerar que a realidade, e Deus já prepara o profeta Ezequiel, dizendo que eles não ouviriam a sua voz, não ouviriam a sua mensagem. Ou seja, estamos diante de uma realidade difícil para o profeta. Deus o chama, Deus o envia, Deus mostra quem ele haveria de transmitir a mensagem, mas ao mesmo tempo diz que eles não ouviriam a sua mensagem ou a sua voz. É importante, não é, quando Deus também diz que há povos estranhos, há pessoas que não faziam parte do povo eleito. Se Deus enviasse o seu profeta a esses povos, então eles ouviriam. É o que está escrito na palavra de Deus aqui para nós. Mas nós encontramos o verso de número 7, quando o Senhor diz claramente que o está enviando para a casa de Israel. E eles não assim o ouviriam, porque estavam com seus ouvidos tapados, fechados, e eles não queriam ouvir a verdade revelada pela palavra de Deus. Era um tempo difícil, era um tempo em que os falsos profetas estavam ali, e então eles anunciavam uma mensagem que era completamente diferente daquela que Deus mandava os seus santos profetas anunciarem. É importante para nós entendermos e considerarmos que o falso sempre existiu. O falso sempre existiu desde o começo da criação. E ao longo da história, nós vamos encontrar que também, já nesse período chamado da era cristã, também nós vemos a presença dos falsos profetas, não? Os falsos pastores. Nós vamos então encontrar a presença da falsa mensagem e muitas vezes sabemos que muitos foram enganados porque deram ouvidos a ensinos enganadores. Muitas vezes nós vamos encontrar Deus anunciando através dos seus profetas verdadeiros, aqueles que tinham de fato a mensagem em nome do Senhor, que Deus não havia enviado aqueles outros, aqueles que estavam mentindo para o povo, aqueles que estavam enganando, aqueles que estavam com a mensagem adocicada, uma mensagem boa para se ouvir. E nós então podemos fazer aqui uma comparação daqueles dias com os nossos dias. E já prevenidos pelo apóstolo Paulo de que nos últimos dias as pessoas iam querer ouvir coisas agradáveis, iam querer ouvir uma mensagem que fosse agradável, uma mensagem que trouxesse satisfação, não é? Uma mensagem que seria fácil de poder aceitar, de compreender e até mesmo dizer que era uma mensagem que estava vindo ao encontro das suas necessidades. Importante
nós percebermos que a mensagem do profeta Ezequiel foi uma mensagem dura, foi uma mensagem de repreensão, foi uma mensagem de convocação ao povo para que se arrependessem dos seus pecados, abandonassem os ídolos vãos, a idolatria e todo tipo de ações reprovadas pelo Senhor e com arrependimento voltasse para o Senhor. Era isso? Esta era a mensagem do profeta Ezequiel. E nós entendemos que a igreja do Novo Testamento, ela tem uma mensagem também de confrontação do ser humano com o seu pecado, uma convocação de arrependimento. Jesus trouxe uma mensagem de arrependimento. Nós vemos que na preparação do caminho do Senhor, João Batista trouxe uma mensagem do arrependimento. O apóstolo Pedro, quando prega o primeiro sermão ali, após a descida do Espírito Santo no Pentecoste, então nós temos que o apóstolo Pedro prega também uma mensagem do arrependimento. E assim então segue a igreja, ela é aquela que confronta o ser humano com seus pecados, o convoca para o arrependimento e para uma volta sincera para Deus. Muitos não querem ouvir, muitos não querem aceitar, porque estão à procura de uma mensagem de autoajuda, uma mensagem que massageia o ego, uma mensagem que puramente traz uma realidade humanista sem considerar qualquer realidade da eternidade. Mas como é importante, fundamental, imprescindível que a mensagem proclamada pela igreja seja aquela que confronta o ser humano com a sua realidade eterna, para que não seja iludido, não seja enganado, não seja levado apenas para uma busca de benefícios terrenos e passageiros, mas que de fato tenha a realidade da confrontação da palavra de Deus, para poder de fato saber o destino eterno, poder obter a salvação da alma e viver eternamente com o Senhor. Veja como que é importante, né? Porque aqui esse capítulo 3 de Ezequiel é chamado da Atalaia de Israel. Ele precisava anunciar, alertar as pessoas do perigo que estavam correndo. E se elas morressem naquela condição, então o Senhor exigiria o sangue daquelas pessoas do seu profeta. Mas uma vez anunciado, ele estava inocente, livre do sangue das pessoas que, pela sua própria escolha, escolhendo então o caminho mau, o caminho do erro, o caminho do pecado. É a mesma coisa hoje. A igreja proclama a mensagem da salvação, uma convocação do arrependimento e uma volta sincera para Deus. Cada um escolhe, cada um segue o seu caminho. Então, que você, querido, que está me ouvindo hoje, não é você que está ouvindo essa palavra, que você então reflita na palavra de Deus. Não aceite qualquer ensinamento, não aceite ensinamentos enganosos, falaciosos, mentirosos, mas que você se volte para a palavra de Deus, que você seja abençoado, tenha uma vida segura aqui e uma vida muito mais ainda segura para a eternidade. Amém? Vamos então orar. Senhor, nós somos muito gratos pela Tua palavra. Somos gratos, ó Deus, porque em Cristo Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Podemos, ó Deus, ter a alegria da vida eterna. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo. Nós não temos como comprar, nós não temos como pagar. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a cada momento sermos confrontados pela Tua palavra. Abençoa, Deus, a Tua igreja, o Teu povo, aqueles que terão a oportunidade de ouvir esta devocional. Que assim, ó Deus, nós rogamos que seja, ó Deus, de fato, confrontadora, para que pessoas tenham também a segurança eterna e a alegria da salvação. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Que você tenha um final de semana muito abençoado. E assim, então, até estarmos juntos novamente.